Olá, estamos no ar com mais um Papo Literário. Esta é a 6ª temporada do programa e é um prazer enorme poder falar de literatura numa TV aberta. Muito obrigada aí para você, telespectador, que me acompanha a todos esses anos. E hoje o meu convidado, ele é bagiense, ele se intitula Ulhanegrense, porque onde ele nasceu é onde hoje pertence a Ulha Negra. Já lançou o seu 2º livro recentemente, durante a pandemia. Ele mora em Pelotas, mas sempre mantém o vínculo com Bagé. Muito obrigada, Luiz Carlos Vaz, por estar aqui conosco. Tu que já participou da 1ª temporada, né, com o teu 1º livro. Agora, com o 2º, A História de Abel, que eu vou mostrar aqui. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Fernanda. Tenho boas recordações daquela nossa passagem nessa 1ª temporada. Fizemos uma gravação ali na Praça da Estação, né? Ao vivo, embaixo das árvores. Foi muito bom. E estou muito feliz agora porque tem o lançamento desse outro livro que conta muita coisa aí do que eu vivi na cidade, né? Eu acho até que tenho que organizar com alguém, quem sabe tu te encarrega disso, Fernando. Nós lançarmos esse livro aí em Bagé, porque ele conta as minhas aventuras durante a minha mocidade, né? E todas se passam em Bagé, até o momento em que eu saí daí para experimentar outras coisas em outros lugares, outros caminhos, outras aventuras aí, né? Mas tá sendo muito bom, as pessoas estão gostando, é impressionante como as pessoas gostam do livro. E ela começa contando, né, essa história de Abel, a história do meu tio bisavô. É isso que eu ia te perguntar, né? Ele é família mesmo, é uma pessoa da tua família, não é fictício, é família mesmo. Não tem nada fictício. Todas as histórias são histórias de família. Tanto que eu vim escrevendo essas memórias assim desde 2005, eu acho, que foi quando eu escrevi essa história do Abel. E depois fui escrevendo outras coisas. A gente sempre, quando se reunia com os irmãos, contava aquelas coisas que a gente tinha feito quando criança, aquelas aventuras de colégio, aquelas coisas normais. E aí eu escrevi, quando eu me dei conta, tinha um livro, né? Mas aí eu digo assim, não, vou dar uma selecionada para fazer uma coisa menor e vou pedir para o Alfredo Aquino, que é meu amigo, que é da Edições Ar do Tempo, lá de Porto Alegre. Ele é o editor do Aldir Garcia Chile, que era um amigo comum que nós tínhamos, né? Um escritor de fronteira. E eu disse para ele assim, Aquino, consegue fazer uns 20 exemplares desse livro? Ele disse, como assim, mas 20 exemplares? Não, porque esse livro vai interessar só para os meus irmãos, meus filhos, meus netos, essa coisa é uma coisa para circular na família. Eu disse, não, deixa eu ver isso aqui. Aí ele levou o livro para Porto Alegre, os originais, né? Esteve aqui, dei os originais para ele. Ele disse, não, isso não é um livro só para a tua família. Eu digo, não, mas como? Eu não conto nenhum segredo, mas isso é uma história de família. Ele disse, não, eu vou pedir para o Paulo Rosa fazer o prefácio. Vamos dar para o Paulo Rosa para ver o que o Paulo Rosa diz. O Paulo Rosa é um amigo nosso que é médico, escritor, poeta, já tem vários livros publicados. E ele escreveu um prefácio assim que até me emocionou, onde ele diz, em suma, que o livro não é a história da minha família, é a história de todas as famílias a partir do século XIX que moraram e viveram e construíram as suas gerações na fronteira do Brasil com o Uruguai, seja da fronteira desde o Livramento até o Chuí, nessa fronteira onde aconteceram todas essas coisas e que faz, Fernanda, com que nós sejamos muito diferentes do resto do Estado. Nós não somos iguais às pessoas do norte do Estado,
não somos iguais às pessoas que moram, nós somos pessoas que moram na fronteira e que não vemos os castilhanos como nossos inimigos. Pelo contrário, os castilhanos são nossos irmãos, são nossos vizinhos de porta. Tá? E muitas vezes até a gente vê que os inimigos moram bem longe daqui, lá para São Paulo, Minas, sei lá para onde. Né? Os nossos inimigos não são os castilhanos, de quem as pessoas têm tanto medo. Né? E muitos foram criados com esse medo das invasões uruguaias. Meu Deus do céu, o Uruguai é um país tão pequeno, né? Então, nós somos diferentes porque nós vivemos essa transição de fronteiras, seja no Chuí brasileiro, seja em Rio Branco, ali com o Jaguarão, seja em Bagé, com Aceguá, com Melo, seja em Livramento, com Ribeira, ou seja, nós temos essa interação. E essas histórias que eu conto, elas vêm desde o século XIX até praticamente o fim dos anos 1900 e alguma coisa, né? século XX. E quando tu começou a escrever, assim, foi mais para tu manter essa memória para ti, para tu não esquecer, enfim? Ou quando tu começou a escrever, tu já começou a escrever com técnica, pensando, não, isso aqui um dia eu posso publicar, mesmo que seja para a família, mas isso aqui é um negócio que eu quero passar adiante. Como é que foi lá o princípio, né? O texto, o prefácio, ele é assinado com a data de 2005, né? Então, eu queria saber lá em 2005, o que o Luiz Carlos pensava sobre este livro lá em 2005? Pois é, essas histórias, eu costumo dizer, eu quando fiz meu trabalho de pós-graduação em Memória e Patrimônio, eu dediquei à minha mãe, porque eu digo assim, a mãe é a dona de todas as minhas memórias, que ela é que me contou a maioria dessas histórias. As histórias que eu não vivi foram contadas pela minha mãe. Eu, por exemplo, eu digo, numa crônica desses artigos que eu escrevi, que eu não sei nada da Ulha Negra, eu não me lembro nada da Ulha Negra. Tudo que eu sei da Ulha Negra, eu sei pelos olhos e pela memória da minha mãe. Quando saiu aquele jornal de Ulha Negra, que eu agora não me lembro o nome, como é o nome dele? Jornal que tem uns 15, 20 anos aí. Tribuna do Pampa? Eu acho que é. É a Tem um Tribuna do rapaz Pampa que era meu amigo e pediu que eu escrevesse alguma coisa, né? E eu escrevi justamente isso. E há muito tempo que eu não vou na Ulha Negra. Eu não reconheço mais a Ulha Negra. Espero que não tenha mudado tanto assim. Não me perder nos edifícios e tal. Mas a memória que eu tenho é como se eu tivesse vivido efetivamente mais moço, com mais idade, 7, 8, 10 anos, na Ulha Negra, porque a minha mãe me contava todas essas coisas. Eu sou do tempo, Fernando, e quando a gente tinha assim uma coisa qualquer, de garganta, coisa assim, depois do almoço, a mãe colocava a gente na cama do casal. Ela é enorme na cama do casal, assim. E ali ela ficava dando um chazinho, homeopatia, remédio, e ficava contando histórias para a gente. Então a gente até gostava de descer de vez em quando, para ter aquele privilégio, né? Não sei por que botava na cama da mãe, não sei por que, coisa assim. A mãe costurava, né? Eu acho que a máquina de costura ficava perto do quarto, assim, então ela botava ali para ficar cuidando da gente. Mas ela contava aquelas histórias todas para a gente. E também aquela clássica aventura dos dias de chuva. Eu digo assim, dia de chuva é dia de olhar a caixa de retrato. E sempre quando chovia, a gente não podia sair para a rua, vinha aqueles bolinhos, vinha a roda de caneta e tudo. Aí a mãe pegava a caixa de retratos e dizia, esse aqui é o vô Fidêncio, ele fazia assim, assim, assim. Esse aqui é o vô Gubercinho e tal. Então, ia contando aquelas coisas todas e a gente ia revendo, né? Naquele vale a pena ver de novo aquela caixa de retratos que a gente já tinha visto várias vezes, mas sempre a mãe lembrava uma história a mais, alguma aventura de algum parente, alguma coisa. E tanto eu como meus irmãos, né, a gente ia gravando aquilo e ia gostando daquelas histórias. Quando eu me dei conta que
já tinha filhos grandes, já tinha netos e tudo, eu digo assim, eu preciso, não vou pegar essas crianças, meus filhos já com mais de 30 anos, e botar na cama e dizer, olha, eu vou escrever essas coisas para que eles fiquem com essa memória, que era só a memória da mãe, a minha memória, e digo, as pessoas precisam saber isso, porque quando a minha mãe já faleceu, já faz 4 anos, né? Então, eu digo assim, quando eu morrer, essas histórias vão morrer comigo. Então, eu preciso contar essas histórias. Preciso para que os netos, os filhos e tal, saibam da onde eles vieram, como que aconteceu, quem são os parentes, quem é que fugiu, quem é que não fugiu para o Uruguai, quem é que saiu, quem é que morreu, por quê. Então, fui contando isso. E, às vezes, eu me emocionava escrevendo, a ponto de ter que parar de sair da frente da máquina de escrever, da frente do computador. E, horas, eu ria muito, me lembrando das peripécias que a gente fazia, né, que eram peripécias absolutamente assim, ingênuas, mas que eram coisas que a gente fazia naquela época de guri, naquela Bagé assim dos anos 57, 58, 59, 60, por aí, que era muito menor do que é hoje, né? Bagé é uma cidade que não cresceu muito, ela mantém intacta aquela cara do centro, né? E ainda que já tenham acontecido algumas demolições quase que criminosas, né? Ela meio que mantém aquele aspecto daquela cidade. E isso é muito bom. Muitas vezes a gente quer assim, o crescimento populacional e não se dá conta que o crescimento populacional modifica muito a cidade, né? Então, eu vivi nessa cidade, onde tu vives hoje, um pouquinho de diferença, né? E era muito bom lembrar dessas coisas todas. Né? Eu sempre, quando vou a Bagé, e eu tenho ido muito pouco nesses últimos anos agora de pandemia, nunca mais fui, né? Eu passo assim pelos mesmos lugares que eu passava para ir para o colégio estadual, para ir lá para o São Judas, lá na igreja do São Judas, que é a missa, essas coisas assim. Isso me dá uma memória muito boa, uma recordação muito boa. E eu quis escrever isso para deixar justamente para os filhos e para os netos. E tu traz coisas bem tradicionais aqui da cidade, né? Tem uma crônica, né, que é sobre as velas votivas, por exemplo, né, que é uma tradição que se mantém, sim. Mesmo durante a pandemia, se manteve a procissão, era com... Enfim, né, é um dia marcante na vida de quem vive aqui, né? Mesmo quem não siga, quem não pertence à religião, sabe, né? De ter a velhinha na janela. Sim, claro, é. E até coisas mais históricas, né? Como o jogo esse do Pelé, há bem pouco tempo saiu no jornal local aqui uma reportagem sobre esse dia que o Pelé jogou em Bagé, e até isso tu traz no teu livro, sim, né? Que tu não viu, essa, né? Mas... história das velas votivas da Nossa Senhora Auxiliadora, é claro que eu coloco mais elementos ali, como essa história de que esse rapaz, o Dilermando Cândido, ele veio morar em Bagé, meio que para sair daquela confusão que ele tinha se metido no Rio de Janeiro de ter assassinado Euclides da Cunha, ter matado Euclides da Cunha. Sim. Eu acho que ele pegou a Ana de Assis, né, e disse, olha, vou ver se arruma uma transferência para outro lugar. E ele veio parar em Bagé, isso aqui é interessante. E foi daí que a minha avó conheceu ele, né, e resolveu depois colocar, muito tempo depois, ela era criancinha quando eu conheci, né, e colocou o nome dos meus tios de Dilermando Cândido em referência a esse militar que ela tinha conhecido em Bagé. E era um engenheiro, né? Ele construiu o QG. E eu me lembro que eu andei falando com outras pessoas assim, para tentar descobrir que outras casas ele teria também construído, né? Porque eu acho que isso pertence também à memória da cidade. Né? Eu sei, tem a casa que ele morou, que eu sei qual é, né? Que é na Marcílio Dias, mas tem um livro aqui, né? Da Elizabeth Fagundes sobre o patrimônio local, que talvez possa ter essas respostas, né? Que é um livro só sobre as construções
não só do centro da cidade, como as construções da cidade, as construções mais antigas. Sim. Talvez tenha. Bom. Quando eu for aí, eu querer olhar esse livro. Tá bom. Inventário Patrimônio Histórico-Cultural, acho que é o nome do livro. Mas é um livrão grande, assim. Mas ele é bem bom, ele tira bastante dúvidas, assim. Tu é um jornalista, né? Trabalhou por muito tempo na Universidade Federal de Pelotas, foi professor do curso de jornalismo da Católica de Pelotas. Para escrever esse livro, teve alguma inspiração no jornalismo ou não? Tu partiu de contar a história. Como é que foi esse processo de produção? Olha, eu escrevo sempre com um viés meio de jornalista, assim, né? Eu não posso dissociar a minha escrita do jornalismo, por isso que, como eu estava falando, né? Quando eu escrevi a crônica sobre a procissão de Nossa Senhora Auxiliadora, a Senhora das Velas Votivas, eu acabo colocando várias outras informações que é a questão do jornalista, né? Que vai quase que fazendo uma notícia, quase que dando informações, tudo. Então, eu escrevo como um jornalista, não escrevo como um escritor. Eu não consigo dissociar, coisa minha, né? Cada pessoa tem uma forma de escrever. Eu sempre entendo que, ao escrever, também tu estás dando uma informação, tá quase que escrevendo uma notícia, tá contando uma novidade, enfim. Isso é uma coisa que é muito marcante em tudo que eu escrevo. Bom, e como é que foi a recepção na tua família, né? Porque imagino que eles tenham sido os primeiros a ter contato com o teu livro, né? Mesmo antes de ir para o grande público, né? E como é que foi a recepção deles de ver essas histórias ali registradas, agora eternizadas, né? Porque um livro é sempre uma forma de eternizar. Pois é, foi muito interessante, porque eu fiz e ninguém ficou sabendo que eu tinha feito. Eu preciso fazer isso de surpresa, né? Preciso fazer para causar, como se diz, né? E eu me lembro que no dia, o meu irmão mais velho, ele faz aniversário 28 de novembro. E nós tínhamos, assim, feito, olha a minha luz querendo cair aqui, e nós tínhamos feito, já todos esses anos, assim, esses aniversários, assim, pela rede, assim, né? Conversando, cada um na sua casa. Meu irmão ainda mora em Bagé, o meu irmão que mora no Cassino, que mora aqui. Então a gente não ficou sem se ver esse tempo todo, né? Respeitando, né? A quarentena e tudo, né? A gente já não tem mais 30 anos, aquela coisa toda, né? Então a gente fazia assim, olha, hoje é aniversário da irmã, fazíamos esses aniversários online. E eu lembro que no primeiro ano da pandemia, que é 2020, né? 2020. Eu tenho uma irmã que faz aniversário 30 de março, a outra faz no dia 8 de abril, e depois eu e meu irmão somos no fim do ano. E a gente, naqueles 2 primeiros aniversários, assim, bom, o aniversário do Hamilton vai ser já ao vivo, vai ser em novembro, tudo vai ter terminado. Nossa, que é coisa de fim do ano. A gente tinha essa ilusão, né? E teve de novo. E o meu, que é 21 de dezembro, foi de novo. E nós dissemos assim, bom, agora o ano que vem é normal. Aí chegou o 2021 e teve aniversário online de novo. Meu Deus do céu, isso não termina nunca, né? Que coisa impressionante, né? Eu costumo dizer de brincadeira, fazendo um parênteses, né? Que se tivesse medido assim, olha, a quarentena vai ser o seguinte, são 3 meses sem sair de casa. Mas eu tinha me dado um negócio, né? Eu tenho aqui na minha agenda, eu posso te informar aos nossos telespectadores, hoje nós estamos no dia número 732 da quarentena aqui em casa. A quarentena aqui em casa começa assim, quando o meu filho menor deixou de aula. Bom, a partir de hoje a aula é online, né? Isso lá em 2020. Então, eu marquei esse vai ser o primeiro dia. Se tivesse me dito que era 13 dias, eu tinha enlouquecido, meu Deus, que horror. Tal. E nós já estamos por 700, então, mas o que é isso? Né? Então, voltando ao assunto aquele. Então,
Mas o ano passado, todo mundo já está vacinado, terceira dose, aquela coisa toda. E eu digo assim, eu vou ter que reunir esse pessoal para fazer a entrega do livro. Porque o livro ficou pronto antes, no finalzinho de novembro. Né? Eu digo, e agora? Não vou dizer para ninguém. Aí convidei para que eles viessem aqui em casa. Disse, olha, eu fiz uma surpresa para você, vou dar um presente para cada um, tal, coisa assim. E eles vieram de sangue doce, assim, sem nem imaginar o que poderia acontecer. Né? E aí eu peguei, né? Eu sou muito safado, eu peguei 3 caixas diferentes, assim, uma redonda, uma bicuda, uma quadrada e tal, para colocar o livro dentro, né? Para cada um achar que está recebendo uma coisa diferente. Que era um presente, coisa, cara. Fazia tanto tempo que a gente não se via, né? E quando eles viram o livro, eles enlouqueceram, mas o que é isso? É um livro? Mas como é que tu fez isso? Eu não disse para ninguém, não, a graça era não dizer para ninguém. E aí na capa, o detalhe é o seguinte, né? Mostra a capa para nós aí. Deixa eu botar aqui para a galera. Deixa eu, não sei se eu mostro, eu mostro aqui também. Pode falar. Mostra aí. Na capa do livro, essa capa foi uma surpresa para mim, porque eu tinha, em princípio, pedido para o meu sobrinho que mora aí, que tu conhece, o Carlo Andrei. Sim. Conhece o Carlo Andrei? Sim, sim. Eu digo assim, faz uma ilustração para a capa do livro. Estou escrevendo um livro assim, ele era o único que sabia, né? Teu cúmplice. Faz assim, quem sabe que o desenho o pai e a mãe, tem uma fotografia do pai e da mãe logo aí assim. Aí um dia ele me disse assim, primo, me desculpa, não estou conseguindo, não está botando nada e tal. Eu digo, não, deixa assim. E avisei o editor, o Alfredo aqui, Alfredo, olha, não vai sair a ilustração do Carlos para a capa do livro, deixa comigo. Eu digo, bom, e agora? Quando eu recebi o livro, Fernando, eu também não tinha visto o livro, só conhecia o miolo, né? Eu olhei e disse, mas o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Essa fotografia eu não conhecia. O Alfredo Aquino tinha tirado essa fotografia minha, acho que em 2016, lá em Jaguarão. Isso aqui eu estou dentro do Teatro Esperança. E eu pensei assim, puxa, mas o livro é sobre as minhas aventuras em Bagé. E aí me lembrei o seguinte, que no futuro, que não está narrado no livro aqui, o Abel foi para Jaguarão. Ele foi para o Uruguai e o filho do Abel, não o Abel. Eu ia perguntar se era o Abel oficial ou é o filho. E já o filho dele. Ele foi parar em Jaguarão, onde eu, inclusive, encontrei depois, outra história que eu vou contar em outra oportunidade, encontrei o filho do Abel em Jaguarão. Só que as minhas irmãs olharam o livro e disseram, isso aqui é uma fotografia do pai? Eu digo, não. Esse aí sou eu. Eu digo, melhor, não é nem eu. Isso é o Abel em Jaguarão, lá fora esperando alguém. Né? Então, isso foi muito interessante. A história da capa desse livro, porque, em princípio, assim, mas é o Jaguarão, Bagé, Pelotas e tal. Mas a história ficou interessante, eu me emocionei depois, quando me dei conta que esse não era nem eu, como na verdade sou, mas nem seria o meu pai, como minhas irmãs pensaram, mas esse seria o Abel em Jaguarão, numa outra história que eu vou contar em outra oportunidade. Eu conheci o filho do Abel em Jaguarão, onde ele morou muito tempo, depois nos anos 80. É uma loucura, né? A vida é impressionante. E o livro traz várias imagens e fotos do teu arquivo pessoal também, né? Eu sei que tu trabalhou a vida inteira com fotografia, né? Mas tem muitas fotos, também tem fotos pessoais, né? Da tua família e tudo mais, né? Isso. Na verdade, ele deveria ter mais fotografias, poderia ter mais fotografias. Por força de editoração, o Aquino acabou colocando umas fotografias até na contracapa, né? Na orelha e tal, porque para que as fotografias ficassem melhores, todas as fotografias, principalmente as fotografias coloridas,
ele já teria que ser impresso num outro papel. E aí já teria que mudar a técnica, já seria outra coisa, né? Então, ficaram algumas fotografias que são necessárias até para a compreensão do texto. Mas a maioria das fotografias ficou só no original, só no rascunho, como se diz. Eu não sei, está ouvindo os cachorrinhos latindo aí, né? Uhum. Mas durante a pandemia é sempre assim, né? As gravações sempre tem umas surpresas, né? Quando ele bota o carro para a rua, que sempre os cachorros fazem uma saudação especial. Mas faz parte, né? Eu vou mostrar aqui, então, o teu primeiro livro, né? Que é o 50-50, do qual a gente falou lá na primeira temporada. Isso. Né? Que ele é com fotografias tuas, assim, né? Como é que foi para ti? Qual foi a diferença nesse primeiro livro de estreia para esse livro agora, que também é uma estreia, né? Porque a tua estreia como escritor, Sim, né? é. Como é qual foi a diferença para ti entre essas duas obras? Para ti, pessoalmente, assim. Olha, a diferença é que tu te sente, como se diz, pai e mãe desse filho, né? O outro livro tem pai e tem mãe, que vai dividindo as coisas, né? Esse é um livro que, como é um livro meu, ele tem assim a responsabilidade do começo ao fim, eu não tenho com quem dividir. Eu tenho que tomar as decisões, escolher o que vai e o que não vai. Mas é muito bom, uma sensação muito boa, assim. E de vez em quando alguém me pergunta alguma coisa assim, naquela crônica, naquele conto, assim, tal, eu digo, mas as pessoas estão lendo, prestando atenção e fazendo perguntas. Tipo assim, estuda que vai cair na prova. Né? Então, é interessante, o retorno que a gente tem é muito bom, porque tu tens aquela decisão assim, eu coloco essa crônica e não coloco aquela. Deixo de colocar essa, coloco aquela outra, coloco esta antes, esta no meio e esta no fim. Então, é uma coisa interessante, assim, é uma sensação muito boa depois de ver o livro pronto, de pegar o livro, assim, de ver. E uma coisa, assim, que eu digo no livro, acho, e continuo dizendo, que é o seguinte, isso é o que vai ficar. Tudo aquilo que está na nuvem, Fernanda, um dia vai chover. E tu vai ver passando assim, pelo meio-fio, mas olha a história que eu escrevi do fulano que estava na nuvem, olha a fotografia, não sei o quê, e a nuvem vai para o esgoto, vai para o mar e terminou tudo isso. Eu acho muito importante, não tenho nada contra quem publica só online. Eu tenho um blog que eu fiz em 2009, será? Faz bastante tempo. Que é sobre a velha guarda do colégio estadual. Posso contar isso? Vou contar. Quando o tempo do Orkut, agora depois tu faz um espaço, dá uma pausa e conta o que é o Orkut. Antigamente, a primeira rede Orkut social. é uma coisa também. Havia aquela... O Orkut também começou com um propósito e acabou virando outra coisa, né? E houve uma época que as pessoas começaram a fazer aquelas comunidades que se chamavam, né? Sim, Sobre as eram escolas. grupos, né, com interesses específicos, né? Então tinha aquela coisa, e o termo ficou assim, eu passei pelo, o nome do colégio, eu passei pelo Silveira Martins, eu passei pelo Silveira. E um grupo aí de Bagé, que eu não conheci pessoalmente, criou uma comunidade que era assim, eu passei pelo Carlos Clube. E aquilo foi interessante. Só que a comunidade, assim, o grupo, né, tu podia fazer tópicos. E uma colega nossa, foi minha colega da faculdade, inclusive, também era de Bagé, a Claudete, ela criou um tópico assim, alguém da velha guarda. E esse tópico ficou uma coisa assim, meu Deus, foi o tópico que mais tinha assunto. As pessoas começaram a aproveitar aquele tópico da comunidade. Eu passei pelo estadual, alguém da velha guarda,
para se encontrar, para se rever. Eu estou aqui, eu estou no Recife, eu estou na Bahia, eu estou em Porto Alegre, eu estou em Jaguarão, eu estou não sei o que mais. Eu estou no Canadá, aquela coisa que foi uma coisa muito interessante aquilo. Ao ponto que chegou a incomodar o pessoal que tinha criado o grupo. Vocês não criam, então, troço para vocês? Aí eu digo, então tá. E nós estávamos programando e conversando ali na comunidade, iríamos fazer um encontro da velha guarda do Carlos Clube. Então, como deu esse quipocó, um dia tiraram do ar o nosso tópico, mas quando tira do ar é tirar o chão da velharada que estava se encontrando por ali, né? Eu digo, então tá, eu vou criar um blog. Naquela época, blog estava surgindo. E criei esse blog, Velha Guarda Carlos Clube. E, claro, aí nós fizemos um encontro, aliás, não fizemos um encontro na data que tinha que ser feito, no ano que tinha que ser feito, porque tinha a gripe suína. Era outro tipo de doença também, né? Aquela coisa assim e tal, e ficou, mas aí passou a gripe suína, vamos nos encontrar. E nos encontramos, acho, em 2009, fim do ano de 2009. E aí tem outras histórias que depois eu outra oportunidade, assim, de coisas que foram acontecendo. E até hoje tu mantém. E fizemos um encontro, já com o blog ali, aí as pessoas passaram a se comunicar pelo blog. E aí a gente se deu conta que o pessoal tinha convite de formatura, tinha fotografia, retratos de professor, história para contar. Então isso começou tudo a entrar naquele blog ali. E era história de professor, história. Claro que eu escrevia 80% do que estava ali. E o pessoal mandava fotografia, colocava e tal. Mas aí um belo dia surgiu o Facebook. E aí os blogs caíram assim, quase que em desuso. Mas um dia eu me dei conta assim, puxa, a gente fez assim um encontro, segundo encontro, nos encontramos acho que uns 3 anos consecutivos, assim, sempre pessoas novas, era muito bom. E o blog era aquilo que agregava o pessoal. Quando surgiu o Facebook meio que passou assim o rodo nas redes sociais todas. Eles, inclusive, compraram o Orkut e acabaram com o Orkut. Um dia disseram, vocês têm até tal dia, daqui a um ano vai sair do ar o Orkut, se quiserem salvar fotografia, conteúdos e tal, essa coisa assim. Eu acho que salvei alguma coisa que eu tinha colocado ali, mas tudo que eu colocava ali eu tinha. Eram as minhas fotografias, eu tinha em outro lugar, mas contatos de pessoas e tal. E com a história do Facebook, eu acabei entrando no Facebook já há mais de 10 anos, acho que eu entrei em 2011, por exemplo. Então, meio fui deixando o blog. Até que um dia eu descobri que a gente podia pegar o link do blog e colar no Facebook. O Facebook também teve muita evolução. Ele era uma coisa, foi se transformando em outra. De repente, ele não se colocava fotografia no Facebook. De repente, já se colocava fotografia, não se colocava, estou confundindo com o Twitter. Acho que no Twitter que não se colocava foto. E, de repente, o Facebook tomou conta. Aí eu percebi assim, mas eu não posso deixar o blog morrer, tem muita gente ali. Quando eu retomei o blog, ele já não tinha naquela coluna da direita uma porção de coisas que tinha, da onde estão acessando, de que países estão acessando. Aquilo tinha meio que se perdido. Eu não sei se tinha que pagar, não tinha que pagar, eu sei que ficou. Mas aí eu retomei o blog no seguinte sentido. Eu publico no blog e coloco o link no Facebook. E agora mesmo, eu me atrasei um pouco para a nossa conversa aqui, eu estava colocando um artigo de um rapaz que é de Bagé, que é meu amigo, que é o professor Pedro Moacir Pérez da Silveira, que hoje é diretor aqui da Faculdade de Direito. Já escreveu um livro, eu até prefaciei o livro dele, fiz a fotografia do autor, tudo isso eu fiz. E ele publicou um negócio interessante hoje no Facebook sobre os 100 anos da mãe dele, que foi ontem, dia 21. Minha mãe fez 100 anos. Eu digo, isso aqui está interessante, vou colocar no blog, vou pôr no Facebook. Eu vou colocar no blog, botei fotografia, texto e tudo, e boto o linkzinho no Facebook. Se alguém quiser olhar depois que o programa popular vai ver ali, né? Pedro Moacir Pérez da Silveira.
E aí a pessoa clica ali e vai no blog. Aí, Sim. claro, ainda tem o contador. E o blog tem quase 500 mil acessos. Eu sei que hoje, com essas coisas do TikTok, não sei o que mais, eu nem sei se 500 mil acessos é alguma coisa importante. Mas, claro, 500 mil acessos nesses 10 anos que ele existe. Meio milhão, Mas né? eu observo que todo dia tem 15, 20, 30 acessos novos. Agora, tem gente Sim. que ainda acessa o blog. Então, Luiz Carlos, queria que tu nos contasse, então, um livro, que é uma pergunta clássica aqui do programa. Eu acredito que tu tenha respondido isso lá na primeira vez que tu participou, né? Como tu participou de um dos primeiros papos literários, acho que foi o terceiro que a gente gravou, talvez ainda não tivesse, né? Mas a gente tinha uma pergunta clássica, que é pedir para o nosso convidado uma indicação de leitura para os nossos telespectadores. Além do teu livro, né, que a gente está indicando, né, em todo o programa, assim, mas além do teu livro, um outro livro que tu goste muito e que tu indique a leitura para os nossos telespectadores. Mas agora tu me deixa. Essa nós tínhamos que ter combinado antes. Olha, eu vou tentar responder indicando mais de um livro. Eu sei que não pode. Né? Pode, pode. Leitura sempre é bom, né? Eu acho assim, que como a poesia é sempre necessária, eu acho que aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Posso cair aqui, senão faz um fiasco. Eu acho que toda poesia do Ferreira Goulart. Esse é um livro que todas as semanas eu abro, leio alguma poesia, releio outras tantas, porque é um livro fundamental. Então, é muito bom e faz bem ler, de vez em quando, Ferreira Goulart, para eu me dar conta que não estou sozinho no mundo. Né? Então, eu leio Ferreira Goulart e fico tranquilo. Um outro livro que podia receitar um livro clássico, né? Eu vou optar por indicar um livro, Os Limites do Impossível, do meu grande amigo, já falecido em 2018, né? Aldir Garcia Chilé. Limites do Impossível, os contos gardelianos, onde o Chilé conta a história do Carlos Gardel através de várias mulheres que tiveram que ver com a vida do Carlos Gardel, que, segundo farta documentação, nasceu em Tacuarembó, no Uruguai. Gardel não é francês, Gardel não é argentino, Gardel é um paisano de Tacuarembó, filho de incesto e estupro. Opa! Contos Gardelianos, de Aldir Garcia Chilé, de edições Ar do Tempo. Ele foi publicado também no Uruguai, mas tem a edição brasileira. Então, fico com essas duas indicações para permanecer na fronteira. Até porque o Goulart morou muito tempo na Argentina, então ficamos com essa parte da fronteira. E com o Chilé, que é um escritor fronteiriço maravilhoso, que todos devem ler. Bom, então, para finalizar, queria que tu nos contasse onde que a gente encontra. Tem como encontrar a história de Abel aqui em Bagé, ou ainda não está disponível aqui? É direto contigo? Como é que encontra esse livro? Que também conta, é a história da tua família, mas é também um pouco da história de Bagé, né? Um pouco, né, da história Sim, das sim. pessoas de Bagé. E de Ulha Pois é, Negra. em Bagé ainda não tem para vender, mas eu estou esperando assim uma oportunidade que aconteça alguma coisa para que a gente possa fazer o lançamento aí em Bagé, porque eu acho assim que um livro que conta praticamente todas as coisas ocorridas na cidade, né, aí em Bagé, um pouco em Ilha Negra, eu acho que ele precisa ter um lançamento aí para, de repente, encontrar os amigos, e aí alguma livraria daí se interessar em vender o livro, podia patrocinar a venda, né?
E eu iria aí um dia aí para dar saudade do pessoal e fazer o lançamento de A História de Abel, que são crônicas e memórias da minha família, mas que, segundo o prefaciador Dr. Paulo Rosa, são as memórias das famílias todas da fronteira do Brasil e do Uruguai. Enquanto quem sabe tu te encarrega de fazer essa promoção, filho. Vou te botar essa coisa. Vou dar um jeito ali. Depois parar de gravar, a gente vê ali como é que pode fazer. Mas enquanto isso, as pessoas também conseguem comprar direto contigo, né? Pelas redes sociais. Aqui em Pelotas se encontra ali numa loja do mercado que se chama Doces Lembranças, que vende souvenirs da cidade. E a partir de hoje, eu acho, talvez a Livraria Vanguarda vá vender, mas as pessoas podem me procurar pelo Messenger, pelo Facebook. Eu tenho poucos amigos, assim, meu perfil é mais fechado, né? Mas podem me procurar pelo Messenger, que eu mando pelo correio. Eu tenho feito isso para várias pessoas, e a melhor forma, por enquanto, que eu achei de distribuir, que é diretamente para as pessoas pelo correio, já mando com autógrafo e tudo. Então me procurem pelo Messenger, Luiz Carlos Vaz. Chega bem rápido, né? Eu sei porque o meu chegou bem rápido. Exatamente, tu é a prova de que chega ligeirinho. Então, muito obrigada, Luiz Carlos, por ter aceito o convite de participar do Papo Literário mais uma vez. Foi um prazer falar contigo, falar um pouco mais sobre a história de Abel. Eu que agradeço essa participação, né? E temos já um outro livro que será lançado este ano. Já vou dar esta notícia, que tem inclusive participação de mais gente aí de Bagé. O livro se chama A Taça do Mundo é Nossa, que tem as histórias de todas as Copas vista pelos olhos de quem não entende nada de futebol, que só gosta de Copa do Mundo. Não é um filme para cronista esportivo, não é para imprensa esportiva, é um livro para quem gosta de Copa do Mundo e para se divertir muito, que o livro vai ficar muito engraçado. Ele vai desde a primeira Copa do Mundo até essa próxima Copa, que é no Catar, que tem uma colega minha que morou no Catar há algum tempo, e ela escreve, então, sobre o Catar, com o título Onde Fica o Catar? Tem esse viés do livro. É um livro assim, para se divertir. De crônicas, de contos? Técnica de futebol e tal. Não, é um livro para contar as Copas do Mundo com os aspectos pitorescos de que teve cada uma das Copas. E são vários autores? Não, eu escrevo praticamente, são 25 crônicas. São 22 Copas, mas tem 3 artigos separados. Eu escrevo, deixa eu ver, 22, 19, 20 dessas histórias, e tem 3 amigas, que uma escreveu sobre a Copa do 7-1, a outra escreveu sobre a Copa da Rússia, e essa outra amiga escreveu sobre a Copa do Catar. A que escreveu sobre o 7-1 é a bagiense, e a que escreveu sobre... não posso dizer isso, agora é segredo. Né? É segredo, bom. Tem que ficar uma surpresa. Então é eu e mais 3 amigas. E está previsto para quando o lançamento? A gente está, assim, fazendo o possível para lançar o quanto antes. Já está pronto, já está revisado. E nós estamos aí vendo uma data e estamos atrás de um prefaciador que não seja alguém do esporte, como assim, da crônica esportiva profissional. O prefaciador tem que ser uma pessoa muito divertida, a gente não sabe ainda quem vai ser. O bichinho da literatura te pegou mesmo. Sim, né? O gostinho é muito bom. Não, já tem mais uns 2 ou 3 livros prontos, assim, que a gente vai lançando. Agora eu não tenho nada para fazer, estou aposentado, estou me divertindo. Que bom. Então, muito obrigada, Luiz Carlos. Já estou curiosa para saber da tua próxima empreitada literária. Muito obrigada, então, por estar aqui conosco. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!